Eu quero falar com vocês hoje sobre algo tão contemporâneo, tão atual e tão importante. Por isso eu quero que você fique atento em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Fica atento em nome de Jesus. Meu irmão, eu gosto eu sou ligado 220, hein? Então eu gosto de falar, gosto de conversar, eu gosto que você fala também, participe em nome de Jesus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Meu Deus. Apocalipse, é forte, Brasil. Apocalipse capítulo 2, aí ó, deixa aí que a gente já vai ler. Já foi orado. Meu irmão, eu quero falar sobre um tema importante. Eu vou ler lá em cima ali, ó. Então eu não vou nem abrir aqui meu celular, minha Bíblia aqui no celular. Presta atenção. Antes da gente ler, eu quero dar uma introdução, depois eu vou falar sobre um pouquinho do contexto da carta e a gente vai meditar nas escrituras aqui. Nós estamos vivendo um tempo hoje que o mundo inteiro fala sobre motivação. Tudo que acontece hoje está ligado às motivações, tudo. Você abre aí Instagram, TikTok, as redes sociais, tudo está falando de motivação. Só que olha que interessante. Por conta da nossa geração, da geração presente, nós enxergamos motivação de maneira emocional. Então, todos os conteúdos que você vê sobre motivação, tem uma música bonita no fundo, umas imagens bonitas. Para quê? Para você sentir um arrepio, para você ficar motivado emocionalmente, para você sentir uma emoção. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, nunca colocou a motivação como emocional. Mas nós vamos entender nessa noite o que ela está falando sobre motivação. E por que está tão ligado às emoções? Porque, meu irmão, hoje nós somos considerados uma geração que, sobretudo, se movimenta a partir das emoções. Nós somos emocionais, é uma geração emocional. E eu não estou aqui desqualificando a geração, eu estou apontando o que a gente está vivendo. Essas emoções estão pautadas, sobretudo, numa geração que nós classificamos como geração, ou geração da tecnologia, ou era da informação. Nós temos informação a todo momento. Você talvez não lembra disso, mas talvez os pastores vão lembrar. Quando eu era jovem, eu tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos... Quando eu precisava de uma informação, o que acontecia? A gente ia até uma biblioteca. Alguém já ouviu falar de biblioteca aqui? Ia numa biblioteca e falava com um funcionário que chamava bibliotecário. Alguém já ouviu essa função aqui? Falava com o bibliotecário falava o seguinte: corredor X, livro D, ficheta tal e tal. Quem lembra disso? Só nós, né? Só. E aí você pegava essa informação, presta atenção que isso é importante, e você aplicava a informação. Por quê, meu irmão? Porque você precisava receber uma informação para aplicar essa informação. Ok? Se você não ia na biblioteca, tinha alguém que era mais abonado, né, que tinha uma condição financeira melhor, que tinha uma biblioteca em casa, que aí eu acho que você nem vai saber o nome, chama Barça. Quem lembra disso? Ninguém sabe. Você? Você tem mais de 40? Estou brincando. Ah, então. Barça. Eu tenho uma Barça em casa, mas não é a Barça de conhecimento geral. Eu tenho uma biblioteca teológica lá em casa. Eu gosto de ler. Então, você precisava de uma informação, você ia na Barça, naquela coleção de livros que custava uma fortuna. Eu tive curiosidade de dar uma lida. Está R$200 o volume inteiro da Barça. Naquela época era um dinheiro enorme. E você ia lá no livro X de ciência, de história, de geografia. Por quê? Você precisava de uma informação para aplicar a informação. Quem está entendendo, diga amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: relaxa que você já vai entender. O que acontece hoje? Hoje nós não vamos atrás da informação. A informação chega até nós. E ao passar do tempo, a informação ou a quantidade, não só quantidade, mas qualidade dessa informação, ela vem diminuindo. Então hoje você tem um celular que você consome informação
muitas horas do dia. Tem gente que fica 8, 10, 12, 14 horas no celular. Antes você ia atrás, pegava a informação e aplicava a informação. Hoje você recebe a informação no celular. Por isso que nós vivemos algumas enfermidades psicossomáticas, ou seja, nas nossas emoções, por conta dessa era que nós vivemos. Toda informação ela serve para ser empregada. Hoje, 99,9% das informações não são empregadas. O que acontece em mim? Gera um distúrbio emocional que está ligado principalmente à ansiedade. O que é a ansiedade? Eu quero aqui, não quero ser simplista, mas eu quero dar uma informação mais básica. Ansiedade é o excesso de informação sobre o futuro. Quando você tem muita informação, e você deseja muita informação sobre o futuro, e não tem aonde aplicá-la, desencadeia dentro de nós, os psicólogos ensinam, uma síndrome de ansiedade. Não só isso, tem outras vertentes de enfermidades psicossomáticas que hoje está em alta, como por exemplo, TDAH, a dificuldade de concentração. Por quê? É muita informação. Você está lá no WhatsApp, no Instagram, recebendo informação o dia inteiro. Tem uma ferramenta dentro do Instagram que chama Reels, né? Que eu chamo de Hells, que é do inferno. Você não aplica para nada. É o dia inteiro de informação sem aplicação. O jovem, o adolescente e até mesmo o adulto, ele tem um monte de informação na cabeça que não serve para aplicar em nenhum lugar, porque todo o conteúdo absorvido, em sua maior parte, não tem destino, e a gente não consegue se concentrar. Tem outra enfermidade que chama síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar sobre isso? Porque é um monte de informação que eu recebo e não aplico. E é por isso que todo desenvolvimento de conteúdo hoje, de internet, de rede social, de Instagram, de TikTok, diminuindo cada vez mais tempo, porque antigamente você assistia um documentário no YouTube 1 hora, passaram para 30 minutos, 10 minutos, hoje 3 minutos é muito para você ficar assistindo, e você coloca ainda na velocidade 2, áudio de WhatsApp, velocidade 2, você não entende, por quê? Porque você quer consumir, e aquilo enche o nosso coração. Eu tenho um amigo que eu amo com todo o meu coração, e eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, né? Eu assisto as pregações dele, a gente toma café quase toda semana, aí eu ponho lá na pregação lá, ele chama Hernandes Dias Lopes. Quem já ouviu falar aqui? Quem conhece o Hernandes? Aí eu falo para o Hernandes, eu te amo, mas eu coloco velocidade 2, ainda assim fica lento, demora, a gente quer consumir tudo muito rápido, não tem destino, ansiedade. A indústria percebeu isso. O que ela promove então? Tudo que é relacionado ao emocional, tudo que é relacionado ao emocional. Então eu confundo motivação com sensações. Eu confundo algo que eu devo fazer, estar motivado para fazer, com a sensação sobre o fazer. E eu não decido mais com aquilo que eu entendo, mas eu decido por aquilo que eu sinto. E isso é terrível. Aqui nós vamos ler junto agora, Jesus está escrevendo a carta para uma igreja. O Apocalipse, eu gosto muito desse livro, né? E ele tem o objetivo de informar duas coisas. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, a igreja vai vencer. Basicamente é isso que a carta do Apocalipse nos ensina. E quando Jesus então, ele fala com João, que está preso na ilha de Patmos, por conta de uma perseguição brutal que se instaurou sobre a igreja, debaixo do poder do Império Domiciano, João foi preso. Ele não é agora só um preso político, mas ele é um preso político-religioso, ou seja, Domiciano se proclama Deus e pede para que todos o adorem. A igreja obviamente não adora, e João, sendo um dos principais da igreja, é preso e levado para a ilha de Patmos, uma espécie de Alcatraz, né? Uma ilha que destinava os presos à morte.
João está lá, Jesus aparece a ele e fala a João acerca do cenário da igreja, do que vai acontecer com a igreja e de como ele vai se portar. Ou seja, Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. E ele escreve as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, informando o cenário mundial da igreja. E uma das cartas, é justamente a carta de Éfeso, está falando sobre motivação. Ou, no bojo da carta, há informação sobre motivação. E essa motivação não é emocional. Ele diz assim: toda a carta do Apocalipse, que Jesus escreve para as igrejas, é dividida em 4 partes. Primeira parte, Jesus se apresenta. Segunda parte, Jesus aponta como está a igreja em seus benefícios, como ela está se portando, os benefícios que ela tem. Terceira, ele corrige problemas. Quarta, faz promessas. Todas as cartas, todas as 7 cartas, as 7 igrejas, você vai encontrar essas 4, essa estrutura de carta. Jesus se apresentando, Jesus apontando as bênçãos da igreja, aquilo que é favor, aquilo que eles fazem de melhor, Jesus corrigindo e Jesus fazendo promessas ao seu povo. Na carta aqui de Efésios, ele vai fazer a mesma coisa. E na sua apresentação, eu quero que você preste atenção aqui em nome de Jesus. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Diga comigo, ao anjo. Quem que é o anjo? O pastor responsável pela igreja. Jesus está destinando a carta ao responsável pela igreja. Está dizendo: olha, pastor, avisa a sua igreja, comunica a sua igreja, fala com a sua igreja, o Senhor é o dono da igreja, e não só isso, ele diz assim, ó: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Preste atenção, quem são as 7 estrelas? As 7 igrejas, os 7 pastores, os 7 pastores à mão de Jesus. Quem são os candelabros? Volta lá no versículo 1, as 7 igrejas. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está falando com a igreja, Jesus está falando com a igreja de Éfeso, e ele está dizendo o seguinte: os pastores estão nas minhas mãos, e eu ando nos corredores da igreja, eu conheço os candelabros, eles estão nas minhas mãos. Preste atenção, nós estamos diante daquele que tem um domínio total, completo e absoluto. Ainda que pareça que está tudo fora de ordem, nada saiu do controle rigoroso de Deus. Você vai entender o que tem a ver isso com motivação. Pastor, como que eu sei que 7 estrelas e 7 candelabros? Se você for no capítulo 1, no versículo 20, ele vai falar: estrela é pastor e candelabro é igreja. Olha o versículo 2. E aí ele vai elogiar a igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha o que ele está falando. Jesus está falando com João acerca de uma igreja que ele tem o domínio completo e absoluto desde a sua liderança, e que anda nos corredores da igreja. Está dizendo o seguinte: eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, eu sei o que você está fazendo, eu te conheço, conheço como você está trabalhando. E ele diz mais: não só suas obras, mas o seu trabalho árduo, eu sei como você está sofrendo. No meio de uma perseguição brutal, Jesus está falando: eu estou vendo que vocês continuam trabalhando, e que vocês estão suando. O trabalho árduo aqui, ó, é suor, eu sei que vocês estão perseverando. Conheço a perseverança, e essa perseverança não é de uma perseguição de rede de internet, não é uma perseguição de falar alguma coisa para mim na rede, ou ferir meus sentimentos, minhas emoções. Não, é a perseverança diante da iminência da morte. O povo não está cometendo bullying, o povo está arrancando a cabeça do povo. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está comigo aqui, diga amém. E eles estão trabalhando, eles estão firmes, eles estão lá suando, exercendo trabalho. Olha para mim, eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui para falar com você. Eu tenho certeza que Ele está falando para você: eu estou te vendo, eu tenho controle sobre a sua vida, eu sei como você é, fui eu que te fiz, eu estou te guiando, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você está trabalhando, eu conheço seu coração, eu sei que você está perseverando. E Ele continua, diz mais: sei que você não tolera homens maus.
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. A igreja era uma igreja sadia. O apóstolo Paulo plantou essa igreja 40 anos antes dessa mensagem. 40 anos antes de Jesus falar com eles ainda de Pátimos, 40 anos antes, e eles perseveravam 40 anos trabalhando, fazendo tudo bonitinho, trabalhando arduamente, não permitia heresia no púlpito, não permitia falar qualquer coisa. Vocês não toleram homens maus. Ou seja, aqueles impostores que falam que são de Cristo não são, vocês não toleram, vocês estão fazendo certo. E ele continua no versículo 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eles continuavam trabalhando, executando, fazendo, a ponto de serem entregues à morte, mas continuavam sem desfalecer, sem cansar. Sem cansar. Continuavam trabalhando, motivados, sem cansar. Versículo 4. Aqui está o problema. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Fala comigo, abandonou o primeiro amor. Presta atenção. A motivação da igreja não era mais a correta. O que motivava a igreja a trabalhar e exercer o seu trabalho não era mais correto. Jesus está falando aqui para João: olha, eles fazem tudo certinho, parabéns para eles. Eles não cometem heresia, parabéns para eles. Eles estão trabalhando arduamente, parabéns para eles. Eles estão fazendo tudo ok, tudo do jeito que eu pedi, parabéns para eles. 40 anos fazendo o que tinha de melhor. Mas tem um detalhe: o que motiva eles a fazerem já não é mais a informação correta acerca de mim ou a respeito de quem ele era. A motivação mudou. Em algum lugar nesses 40 anos de serviço da igreja de Éfeso, mudou o coração deles. E por conta disso, a motivação para fazer o que eles faziam já não era mais a correta, apesar de fazer corretamente, apesar de fazer de maneira séria, apesar de fazer de maneira idônea, apesar de fazer tudo em ordem. Igreja, eu refleti essa palavra com a nossa igreja lá, e eu falava o seguinte: olha, a gente tem que tomar cuidado, a gente pode fazer tudo certo, a gente pode pregar certo, louvar certo, a gente pode se reunir de maneira certa, a gente pode fazer as coisas que a palavra nos ensina, mas como estão as nossas motivações? O que motiva o nosso coração? Quem tem nos motivado? Qual é o motivo de estarmos reunidos aqui? Qual que é o link que fazemos daquilo que produzimos, as nossas obras, com aquilo que move o meu coração a fazer? Não pode ser emocional, não pode ser uma informação sem destino, não pode ser uma informação perdida em meio a um monte de informação que nós estamos recebendo. A gente não pode fazer de qualquer maneira, só replicando atitudes e fazendo coisas. Sabe, igreja, a gente está lá numa igreja de 63 anos. Aqui tem quanto, pastor Roberto? 57. Uma igreja maravilhosa, sério. Eu fiquei encantado quando cheguei aqui, né? Uma igreja maravilhosa que está trabalhando. A gente está numa igreja de 63 anos, completo 64 agora. Minto, 65. Eu errei a conta. Estava com o pastor Márcio Valadão ontem, completou 50 anos de ministério. Estávamos lá. E tem uma coisa que nos pega muito, que a nossa igreja é conhecida pela estética, mas geralmente não sabem da genética por trás. Eles olham para a igreja e falam: igreja de parede preta, que tem luz, que tem fumaça. Isso é estética. A estética, ela não traz benefício se não tiver genética. Não adianta nada eu ter um belo rosto se não tiver saúde. Quem está comigo, diga amém. Não adianta eu ter uma bela forma se eu não tiver por dentro de mim a motivação correta. Não adianta eu ser motivado. Meu irmão, olhe para mim, nós estamos numa geração emocional, que a gente precisa receber todos os dias inputs emocionais para fazer alguma coisa.
Eu preciso acordar e para eu fazer uma atividade física, eu não faço porque é benefício para o meu corpo, porque eu faço porque tem alguém falando que é bom, eu estou fazendo porque tem uma música me impulsionando para bom, um videozinho dizendo que é bom e eu tenho que fazer. Eu não faço algo hoje porque eu recebi uma informação, eu devo aplicá-la. Eu faço por osmose. Sabe o que é osmose? É replicação de algo sem entender o que eu estou fazendo. E Jesus está falando para a igreja de Éfeso: vocês estão há 40 anos fazendo ótimo, parabéns para vocês. Vocês estão fazendo muito legal, muito bem, está tudo legal. Só que o principal, motivação está errada. A gente está vivendo uma geração hoje que somos impulsionados. O jovem precisa ter alguma coisa linkada com o mundo, né? Porque a competição do mundo é muito grande em relação à igreja. Meu irmão, que competição é essa? Não existe competição para aquele que recebeu a informação correta e aplicou de maneira correta. A minha maior motivação é em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que derramou o seu sangue para nos salvar, e na cruz do Calvário, então, eu recebi uma graça que não estava, que eu não tinha a menor condição de recebê-la, e favoravelmente, graciosamente, Jesus estendeu a mim. Então essa é a motivação que move o meu coração, é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não pode ser uma música, não pode ser um padzinho tocando atrás do que eu estou pregando, não pode ser uma luz, não pode ser uma cor, não pode ser um movimento, tem que ser saudável, de uma informação destinada à aplicação. Jesus morreu por mim, e eu entendo isso, entendo que eu era um pecador perdido, que não tinha nada, e Jesus graciosamente me alcançou. Então isso move o meu coração. Quem está comigo, diga amém. Então a minha motivação, a minha ida, o meu avanço, não é por aquilo, a estética. Não tem problema luz, não tem problema fumaça, não tem problema cor, não tem problema de nada. A gente recebe muito lá perguntas, pastores: por que a igreja é preta? E todo mundo às vezes fica assim: porque preta, porque está na moda. Não é, preta porque é uma cor que traz concentração, só isso. Já ouviu falar sobre isso? Por que você vai no teatro, no cinema é preto? Porque é concentração. Se está tudo claro, se fazer alguma coisa você perde a concentração, só por isso. Então às vezes a gente se perde em estéticas do mundo. O que o mundo nos oferece, as cores, as sensações. Nunca foi criada tantas cores, nunca a gente teve acesso a tanta informação, nunca tanta coisa inundou o nosso coração, mas nada se aplica. E a gente começa a andar por osmose, andar por replicação, por repetição. Vamos repetir isso aqui que deu certo, vamos fazer isso aqui que está dando certo, vamos fazer aquilo outro, vamos andar por esse caminho. E Jesus está dizendo: tenho porém contra vocês, que abandonaste o primeiro amor. O que eu estou trazendo de conteúdo nesse primeiro dia, que está todo mundo assim, olhando para mim, e eu estou pensando: eu acho que eu vou apanhar quando acabar o culto. Não é isso. O que eu estou trazendo para nós é um ânimo, uma força, um vigor de uma informação que deve ser aplicada todos os dias na minha vida. Eu não posso perder de vista o primeiro amor. Eu não posso perder de vista, e o primeiro amor não é uma sensação. Tem algo interessante, nesses 18 anos que a gente celebra casamentos, pastores aqui, com muito mais experiência do que eu tenho um texto que eu gosto muito, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, é um texto muito conhecido, sim ou não? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos sem amor e tal. Hoje a gente está tão perdido que a gente confunde amor com sensação. E o apóstolo Paulo, ele escreve o ápice da carta de 1 Coríntios para corrigir um problema que era um problema sério, sistêmico na igreja de Corinto. Qual que era esse problema? Divisão. E por que havia divisão? Porque havia vários pensamentos, pessoas de vários lugares. Corinto, uma cidade cosmopolita grande, portuária, que chegava gente de todo qualquer lugar, de muitas línguas, de muitas culturas, criadas de maneira diferente. É lógico que esse povo junto começou a pensar diferente. O apóstolo Paulo vai corrigir esse problema. E o ápice da correção é o amor. E o que o apóstolo Paulo está falando lá, que o amor não é uma atitude. Posso entregar meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso eu farei. Ou seja, não é uma atitude. O amor não é uma decisão. Eu posso decidir tomar uma atitude, fazer alguma coisa, mas eu posso decidir errado, ainda que eu fale.
O amor não é uma sensação, o amor não se ufana, não arde em ciúme, não faz isso, não faz aquilo. O amor não é religioso, ainda que eu fale todas as línguas e todo o conhecimento. Não é uma... Então o que é o amor? Ele fala, em partes eu vejo, em partes eu sou conhecido, mas vai chegar um dia que eu vou ser pleno, conhecido plenamente. Quando eu era menino, falava como menino, agora eu estou adulto, eu não enxergo mais assim. Como que ele enxerga o amor? O amor é uma presença. Amor é o próprio Deus, e o que faz pessoas tão diferentes serem uma, por exemplo, no casamento ou numa igreja, não é uma sensação, não é uma decisão, não é uma ação, é a presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Você está entendendo isso ou não? Então aqui Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Aqui Jesus está falando para a igreja, olha, não perca o amor de vista, ou seja, não perca a presença de Deus. Pouco similar que acontece, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia, quando Jesus diz, olha, eis que estou à porta e bato. Jesus, esse texto não é evangelístico, esse texto é exortativo. Jesus está do lado de fora da igreja, a igreja está acontecendo, o culto acontecendo, celebração acontecendo, e Jesus está do lado de fora. Jesus, olha, eu estou batendo aqui, se você abrir a porta eu entro. Quem está comigo, diga amém. Não perca a motivação de vista, e a motivação não pode ser emocional. Olhe para mim, você principalmente jovem, em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui para falar no seu coração, e para você ser injetado, assim, para injetar no seu coração motivação, através da informação da verdade. Não ande por sensações, não sinta para fazer, faça porque entendeu, aplique a informação. Quem está comigo, diga amém. O maior link que você pode fazer entre agir e como agir é entender a informação. Jesus morreu por nós. Olhe para mim, você é amado, você é precioso, você é algo maravilhoso, feito para um propósito, e esse propósito é honrar, glorificar e adorar aquele que morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então pega essa informação e aplica todos os dias. A gente vive uma crise emocional porque a gente está esperando que alguém fale algo bonitinho para a gente. Não vai acontecer nem sempre. Nem sempre eu vou acordar, meu irmão. Eu sou casado com a Ju, né? Ela gostaria muito que ela estivesse aqui, mas não foi possível, né? Ela está com as minhas filhas. E nós somos casados. E eu e a Ju somos completamente diferentes. Oi? Nós, né? Somos diferentes, meu irmão. Ela gosta de dormir. Eu não gosto de dormir. Eu durmo 1h da manhã, acordo às 6. Ela fala, você está ficando velho. Eu falo, não, é que eu não gosto de dormir, não sei. Ela gosta de dormir, eu não gosto. Somos diferentes. Só que eu acordo todo dia 5h30, 6h da manhã, eu tenho uma rotina. Acordo, levanto, faço café, vou para academia, faço não sei o que lá. E ela está tirando o cochilinho dela. Tudo bem, tudo ok. Aí ela acorda, ela fala, mas você não me esperou para tomar café? Eu falei, minha filha, quando você acordou, a vida já passou. Quem entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eu espero que ela não esteja assistindo pelo YouTube, senão eu vou ter problema em casa. E aí, ok por isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Eu não preciso receber uma musiquinha bonitinha no meu celular todos os dias, 5h, 6h da manhã, para eu levantar para fazer alguma coisa. Eu não preciso ser motivado das minhas emoções. Eu preciso ter uma informação aplicável. Então eu posso definir motivação como motivação, anote isso para a sua vida. É o conjunto de conhecimento que tenho para executar uma determinada tarefa. Eu vou repetir. Motivação é o conjunto de conhecimento que tenho para executar determinada tarefa. Motivação, então, não é emocional. Eu não preciso sentir para fazer. Eu não preciso sentir para acordar. Eu não preciso sentir para permanecer casado. Eu não preciso sentir para adorar a Deus. Olhe para mim. A gente não precisa arrepiar na igreja para saber que Ele está aqui. Está comigo, sim ou não?
Então o que eu preciso? De informação correta para ser aplicada. Eu não tinha nada, eu estava perdido, e o Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue para me salvar. Eu não merecia. Ele me amou antes da fundação do mundo, antes que eu fizer qualquer coisa, diz Romanos capítulo 9, bem ou mal, Ele me amou. E por isso então eu rendo toda a glória e adoração. Então quando eu venho para cá, meu irmão, eu não prego porque eu sou motivado pelo local, por qualquer coisa, eu prego porque um dia Jesus morreu por mim. Eu estava perdido. Eu nasci na igreja. Minha bisavó é uma africana que chegou no navio e casou com um italiano dentro do navio. Chegou na cidade de Pirajuí, no estado de São Paulo. Aqui, não é tão longe não. Plantou uma igreja lá chamada Igreja Presbiteriana de Pirajuí. Meu avô assumiu a igreja. Meu pai pastor da igreja. E eu nasci na igreja. Só que mesmo estando na igreja, eu não conhecia Jesus. Eu estava lá, ia para o louvor, participava do louvor, fui líder de louvor, adolescente, de jovens, e eu não conhecia Jesus. Sabe qual que era a minha motivação? Os braços da minha mãe. Porque minha mãe tem um braço de merendeira assim. E se eu não fosse para a igreja, minha filha? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Essa era a minha motivação. Israel, foi a sua também? Mais ou menos, né? Meu irmão, se eu não fosse para a igreja, eu estava perdido. Essa era a minha motivação. Quando eu fiquei adolescente e jovem, eu ia na igreja para ganhar ponto para sair de balada na sexta e no sábado. Minha motivação. Mas um dia, eu encontrei com o Jesus que os pastores pregavam. Um dia, eu encontrei com aquele que morreu e entregou sua vida por mim, mesmo estando eu morto nos meus delitos e pecados. Um dia, eu recebi essa graça e fui revelado pelo Espírito Santo dessa graça, e minha vida mudou completamente. Eu estava morto e Jesus me deu vida. Essa é a motivação para a minha vida, até o fim da minha vida. É isso que me motiva. Quem está comigo, diga amém. Volta lá para o texto. Eu quero caminhar para o encerramento dessa primeira parte, dizendo assim, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Note que ele não fala que eles pararam de fazer, só fala para fazer como fazia antes, motivação correta. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que ele está falando? Eu vou tirar a igreja do lugar. Fala para a igreja, para a motivação correta, porque senão eu tiro a igreja do lugar. E ele continua no versículo 6. Aqui, ele encerra a repreensão e ele fala de favor de novo. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eu não quero me prender nisso, mas a prática do nicolaíta a gente pode trocar para os dias de hoje para o evangelho dos artistas. O que é o evangelho do artista? Eu sou lá de São Paulo. Na nossa igreja, meu irmão, para a glória de Deus, nós temos 4.000 membros lá. E vai tudo lá, vai jogador de futebol, artista da Globo, tem um monte de gente lá na igreja, glória a Deus. Mas tem uma galera que se perde. O evangelho do nicolaíta é aquele que falava o seguinte, quanto mais você pecar, mais a graça é abundante na sua vida. Então, peca bastante, para Jesus te dar muita graça. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O evangelho dos artistas hoje é o seguinte: pode fazer o que você quiser, vai para a balada, peca à vontade, faz o que você quiser, depois vem na igreja, chora, arrepia, pede perdão, sente um arrepio, sente um negócio na costela, e está tudo bem. E Jesus está falando, não é isso. Mas não vou parar aqui não. Versículo 7, para encerrar. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqueles que têm ouvido, ouça. Então vamos ouvir nessa noite. Ou como diz o nosso amigo aqui, esqueci o nome dele que apresentou, o Edson, nesse dia.
né? Bom dia. Não é isso? Vamos ouvir. E o que eu preciso fazer? Pegar essa informação e aplicar. Olhe para mim, igreja. Você não precisa sentir para saber que Ele está. Você não precisa sentir para entender que Ele está. E Ele está aqui. Ele está andando entre nós. Ele está andando no meio dos candelabros de ouro. Ele tem acesso, Ele sabe o nosso coração, Ele nos conhece. Ele está olhando para mim, para você, e está vendo aquilo que nos motiva, e Jesus está falando, o que está motivando o seu coração. Hoje é noite de transformação, e se você foi convidado, entrou aqui, talvez nunca ouviu essa mensagem, Jesus está falando com você, Ele te trouxe aqui, para que você entenda o porquê você está aqui. Ele te trouxe aqui para que você receba essa informação. Jesus morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecado. Ele nos amou. Significa que Ele nos escolheu pela sua bondade, pela sua graça. Eu preciso receber essa informação, falar: Jesus, obrigado Deus, então eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo, a minha adoração. Eu não adoro para receber algo, eu adoro porque eu já recebi algo. Eu não dizimo para ser rico, para alcançar favor. Eu dizimo porque já alcancei, é a resposta. Eu vou cantar louvores aqui, não para agradar o coração de Deus, porque não há nada que eu faça que faça Ele me amar mais ou menos, mas eu estou cantando e celebrando, porque eu não podia nada, e hoje eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estava morto e hoje eu estou vivo. Eu não tinha condição, mas hoje eu tenho. Eu não tinha vida, mas hoje eu tenho. É por isso que nós fazemos, é resposta. Não é ação primária, é ação devolutiva. Deus já me deu, agora eu devolvo a adoração e tudo a Ele. Quem está comigo, diga amém. Se coloque de pé. Meu irmão, eu queria pedir a licença dos pastores. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, não olhasse para ninguém, colocasse a mão sobre o seu coração. E agora eu quero te dar uma informação muito importante. Eu quero falar com você, com duas características que estão aqui nessa noite. Primeiro, talvez você que veio convidado, que não está frequentando a igreja, ou nunca ouviu esse evangelho da graça, que Jesus morreu, me amou, e se entregou por mim. Eu queria que você, se porventura você está aqui, eu queria que você tomasse uma atitude muito importante, você pensasse naquilo que eu falei, sem emoção. Eu não preguei para suas emoções, eu não quero te emocionar, nem tampouco te convencer. O Espírito Santo que faz isso. Você que ouviu essa mensagem, entendeu na sua mente, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé é racional, eu ouço, o Espírito Santo me revela, eu entendo e tomo uma decisão. Você que está aqui, que ouviu essa mensagem, e fala: eu preciso desse Deus, eu preciso ser habitado por esse Cristo, eu preciso viver isso na minha vida. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos na hora que eu pedisse. A outra classificação de pessoas que está aqui é talvez você que tem anos de igreja, ou talvez pouco tempo de igreja, mas está na igreja. Você está aqui envolvido no contexto da religião, vindo à igreja, fazendo as coisas, mas sente que no seu coração, aquela motivação, aquilo que te impulsionava quando você começou, talvez se esfriou, talvez passou. Talvez você tenha anos de igreja, 20 anos, 30 anos de igreja, 10 anos, 5, 1 ano, 6 meses. Meu irmão, eu não estou nem aí com quanto tempo você tem de igreja, nem Jesus. Mas Ele tem algo muito importante para você. Ele quer realinhar a motivação no seu coração, para que você continue sendo um servo poderoso, avançando em espírito, cheio do Espírito Santo, com fogo, com poder. Eu quero contar até 3, quando eu dissesse 3, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, e falasse: eu sou essa pessoa, eu preciso. Eu queria que você fechasse seus olhos, não é hora de olhar para ninguém agora, é só você e Deus. 1, 2,
3, fala, eu sou essa pessoa, eu preciso, amém. Levante a mão bem alto, bem alto. Eu quero te ver, amém. Você que levantou sua mão, eu não quero te constranger, mas você não se constrange. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Sai do seu lugar, não se constranja. Bastante gente levantou a mão, não tenha vergonha. Esse é um momento muito importante, muito importante. Não tem problema se você tem tempo de igreja ou não, não tem problema, amém, já saíram os primeiros. Bastante gente levantou a sua mão, vem aqui na frente, vamos orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é tempo de mudança, transformação, é tempo de poder do Espírito Santo, é tempo de avançar. Eu quero profetizar sobre essa igreja, vai continuar avançando. Eu quero profetizar sobre essa igreja, vai continuar avançando em nome de Jesus, vai continuar queimando pelo Senhor, amando o Senhor, no primeiro amor, na primeira compreensão, amém. Amém. Estenda suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus, vamos orar. Esse momento é um momento muito importante, há uma guerra nos céus agora, há uma guerra espiritual. Ore agora você intercede em nome de Jesus, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que, revelados pelo Espírito Santo através dessa palavra, Pai, decidem nessa noite falar, Senhor, eu preciso motivar o meu coração com a informação correta, eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso, Senhor, retomar a primeira obra, aquela que me levou no começo, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora tudo que não provém de Ti, Senhor, toda amarração, tudo que destrói, Senhor, a minha comunhão contigo, tudo que, Pai, limita a minha comunhão contigo, tudo que impede, Senhor, de eu me aproximar de Ti, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, para que a minha mente e o meu coração sejam informados, alimentados, Senhor, pela grande informação em que Cristo Jesus morreu por nós, Senhor, e nos salvou de todo pecado, nos libertou da escravidão do pecado, não mais escravos, agora livres, não mais forasteiros, não mais, Senhor, destinados à perdição, agora salvos e filhos, Senhor, em nome de Jesus. Nos traz a realidade da nova filiação, nos traz a realidade da sua paternidade, nos traz, Senhor, em nome de Jesus, na nossa mente como uma bomba, Senhor, hoje, como uma implosão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dá dunamis o seu Espírito, Senhor, Pai, a revelação de que nós somos filhos, que nós somos feitos seus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor morreu por nós, Pai, em nome de Jesus, e não há nada que eu faça, Senhor, que te encante, mas o Senhor já fez tudo para que nós respondamos a essa fé, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você que crê nisso, é a melhor salva de palmas, você é a melhor. Você que está aqui na frente, eu quero te dar duas notícias. Eu queria que você olhasse no meu olho. A primeira notícia que eu tenho para te dar é que você vai sair daqui e está tudo igual, nada mudou. O emprego é o mesmo, graças a Deus a família é a mesma, as dificuldades são as mesmas, talvez os diagnósticos são os mesmos, está tudo igual. Mas eu tenho uma segunda informação preciosa, notícia preciosa para você. Você não está igual. Você ouviu a palavra, você se alimentou da palavra, e agora você sai daqui estruturado pela palavra de Deus. Deus não muda circunstâncias, Deus muda pessoas. Pessoas mudam circunstâncias. Então a notícia que eu tenho para te dar é que você vai sair daqui, você vai voltar para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Está tudo igual lá, mas você não pode ser igual. Você não está mais igual. Então que você saia daqui renovado, transformado, com a sua mente restaurada, e aonde você estiver inserido, você seja esse, essa, que Jesus disse, sempre motivado, toda vez que vier alguma coisa para te derrubar, seja na vida pessoal, no casamento, na vida relacional, na vida financeira, seja o que for, na vida espiritual, você lembra, não, Jesus me ama, morreu por mim, eu sou seu filho e vou continuar avançando, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Viu? Quantos anos você tem? 14 e 13. Idade das minhas filhas. Deus abençoe, viu? Parabéns pela atitude. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para esse povo maravilhoso.